Olá, boa noite, sementes estelares, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Dani Colette, André, Vanessa. Hoje teremos um tema muito especial no conceito ufológico, no conceito místico, que são os exilados, o conceito dos exilados estelares. Há um livro muito famoso que imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, que se chama Os Exilados de Capela, que foi uma psicografia de um espírita brasileiro nos anos 40, chamado Edgar Armond. Um livro muito conhecido, muito famoso no meio espiritual, místico, esotérico, que traz aí já na década de 40, na década de 50, o conceito das almas exiladas de um planeta para outro, para um processo de aprendizagem, de evolução, Então, nesse sentido, nossa live de hoje irá abordar o conceito dos exilados, falando, sim, claro, dos exilados de Capela, mas os exilados também de outros planetas, de outros sistemas também que vieram para a Terra, Pois muitas pessoas, de forma equivocada, devido a esse livro, Os Exilados de Capela, acham que vieram somente os exilados de Capela, e não. Vamos abordar hoje aqui os outros exilados e trazer um conceito, um conceito a nível galáctico, melhor dizendo, conceito não, um contexto galáctico de como se deu todo esse processo de exílio aqui na Terra e como a humanidade está envolvida, como as outras raças estão envolvidas. Portanto, quem estiver entrando agora na live, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Carlos, boa noite, Danilo, sejam bem-vindos. Hoje nosso tema será os exilados na Terra. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar e a nossa missão é auxiliar no despertar de sementes estelares, ajudando-as a relembrar de sua origem cósmica, galáctica e multidimensional, para juntos evoluirmos e ascensionarmos. Boa noite, Nota Gui, boa noite, Brasil Nuestro, Rita, C. Eduardo, sejam bem-vindos, boa noite, Ana. Então, gente, quem já conhece aqui o modelo das nossas lives, eu faço uma abordagem inicial de aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, um pouquinho menos, um pouco mais. Hoje o assunto é profundo, talvez eu me estenda mais do que o habitual, passando de 40 minutos. Portanto, peço-lhes gentilmente, de quem tiver perguntas, gente, que deixe para o segundo bloco da live, para a segunda parte, onde eu estarei abrindo para perguntas, Então, gente, sem mais delongas, vamos adentrar o nosso tema de hoje, exilados na Terra. Como eu mencionei anteriormente, o conceito dos exilados estelares, ele chega na Terra, a nível global, com esses livros, essas canalizações espíritas, principalmente aqui no Brasil, com o livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armond. Edgar Armond é um espírita do estado de São Paulo, acho que ele é fundador de algum centro espírita em São Paulo. E nos anos 40 ele canalizou essa obra, esse livro, tiveram milhares de exemplares vendidos aí pelo Brasil e pelo mundo. E neste livro, essa psicografia aborda os exilados de Capela, essas almas que vieram para a Terra em exílio, para aprender, evoluir, Isso em naquele todo conceito da doutrina espírita, do karma, da evolução das espécies, Pois bem, mas aqui, gente, iremos abordar o conceito do exílio estelar, englobando também outras raças. Boa noite, Filipa, boa noite, Regiane Camargo, boa noite, Eric, Tiago, Vitor Luiz, sejam bem-vindos. Portanto, gente, o conceito do exilado estelar, eu diria que tem dois princípios básicos, de uma forma resumida, para nós definirmos o que seria um exilado estelar,
e como se dá o processo de exílio de um planeta para o outro. Processo este que iremos passar na Terra também em breve, né? O primeiro é pelo gradiente consciencial, isto é, pela consciência que aquela alma está vibrando naquele momento. Portanto, aqui na Terra, né, nós que estudamos a espiritualidade, a chamada transição planetária, nos é ensinado, né, nos é dito pelas consciências cósmicas, pelos mestres espirituais, né, que haverá a chamada separação do joio e do trigo, que o mestre Jesus, o mestre Sananda tanto abordou, né, onde haverá essa separação das almas que estão num processo mais evoluído, né, e aquelas que ainda estão num processo mais atrasado, por assim dizer, onde terão que reencarnar em outros planetas, né, primitivos ou similares à Terra. Então, esse conceito, gente, da ascensão, isso também se deu em Capela, uma separação do joio do trigo. Então, houveram os exilados de Capela e de outros planetas também pelo gradiente consciencial, né? E outra forma que ocorre o chamado exílio espiritual ou exílio estelar, né, de raças cósmicas pelo universo é por não cumprir diretrizes das federações. O que seriam diretrizes das federações, né? Primeiro, o conceito da federação. O que é uma federação estelar? São comandos estelares, como nós conhecemos aqui, né? Pois também é chamado de confederação, federação, né? Vai depender muito da terminologia. Então, as federações de Sírius, Pleiades, Órion, Aldebaran, ou seja, grupos, né, estelares onde promovem diversas ações pelo cosmos, né? Nesse sentido, gente, cada federação tem uma estrutura política, administrativa, militar, onde há leis, regras, né? Como em cada planeta vai ter uma legislação, né? Vai ter um tipo de tecnologia, uma cultura, como aqui na Terra, né? Nós temos nossa cultura, nossa tecnologia, nossas leis, nossas regras, né? Isso se dá num plano cósmico, num plano multidimensional. Portanto, uma consciência estelar, né? Uma alma encarnada, um ser extraterrestre, quando está numa determinada sociedade estelar, onde há regras, diretrizes daquele comando estelar ou daquele grupo estelar que ele participa, se ele se rebela contra aquele sistema, se ele não aceita aquelas regras, se ele descumpre as diretrizes daquela confederação ou federação, ele também pode passar pelo processo de exílio, né? O chamado exílio estelar. Portanto, não somente os seres de Capela passaram por esse exílio e chegaram à Terra, mas também consciências de Órion, Sírius, Tau 7, Boronac, Argos, né, diversos planetas e sistemas. E mais à frente eu vou especificar, contar como isso ocorreu, né, a um nível galáctico, né, como aconteceu aqui na nossa Via Láctea. Quem estiver entrando agora, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é Exilados na Terra. Afinal, o que é um exílio estelar? Quais são os seres, né, que foram exilados num plano cósmico aqui na Terra? Os exilados de Capela, como eles chegaram na Terra? Todos esses assuntos estarei abordando na live de hoje e ficará gravado e posteriormente vocês terão a oportunidade de assistir novamente esse conteúdo, né? Então, gente, passado esse conceito do exilado estelar, né? O exilado pelo um grau de consciência muito baixo, onde ele ainda não descobriu o que é o amor, o que é a paz, o que é a harmonia, vibra em energias muito densas, né? Quando um planeta entra num estado ascensional de evolução, né? Muitas vezes essas almas ainda terão que encarnar em outros planetas similares àquela energia, como vai acontecer aqui na Terra, né? Onde muitas almas que não irão conseguir passar pelo processo ascensional irão encarnar em outros planetas de terceira, quarta dimensão similares à Terra, até mesmo planetas mais primitivos, né? Como o nosso bem amado Chico Xavier explicava, né? Um planeta de prova e expiação
para um planeta de regeneração, né? Vamos viver esse processo. Portanto, a nível estelar, isso também ocorre, e os de respeito às regras das confederações, como mencionei, né? Então, gente, quando eu falo regras, diretrizes de cada comando estelar, né? Há diversas diretrizes, leis, regras, né? São muitas, mas eu vou mencionar apenas 3 para vocês terem uma ideia, né, do que pode ser descumprido, que proporciona um exílio para uma determinada alma. A primeira lei, a de não interferência, né? A primeira diretriz do comando estelar diz que uma raça, né, evoluída, positiva, pertencente aos comandos estelares confederados não pode intervir em raças primitivas, em planetas primitivos, né, sem uma autorização maior de um concílio, de um conselho maior. Portanto, isso gera, né, punições a nível estelar. Outra, uma raça confederada, ou um ser confederado, melhor dizendo, quando encarna em outro planeta, né, tem que respeitar as leis, as regras, as culturas, os costumes daquele planeta onde ele estiver encarnado, né? Por exemplo, aqui no planeta Terra, né, digamos que você que está assistindo aí é um siriano, um pleiadiano, você vem encarnar aqui na Terra e comete crimes, assassinatos, né? Ou uma série de práticas que vão contra as leis, as regras desse planeta. Então, portanto, você não está mais enquadrado num modo ascensional, né? Você, em tese, teria que passar por um novo processo evolutivo encarnando em planetas de terceira, quarta dimensão. Portanto, isso se aplica lá em cima, né? Então, em Capela também aconteceu isso. E mais um exemplo, né? Naves confederadas não podem invadir, adentrar em planetas que estão na chamada quarentena, né, sem uma autorização maior de comandos estelares acima, a nível estrutural. Portanto, raças e seres que invadiram planetas para abduzir pessoas contra a sua vontade, roubar recursos materiais, né, uma série de práticas que vão contra as diretrizes do comando estelar também ficaram a nível de punições. Portanto, apenas essas 3 diretrizes, gente, que gera, né, esse exílio de alma, né? O que eu botei a terminologia aqui, exílio estelar, né? Para a gente, quando falar de exílio, a gente está se referindo a consciências estelares, né? Então, todas essas regras ou leis ou diretrizes dos comandos estelares, uma vez desrespeitados, né, esses seres que cometeram essas infrações, por assim dizer, foram exilados, né, em outros planetas. Então, o exilado não significa que seja um ser ruim, rebelde. Às vezes, ele não estava de acordo com as diretrizes das federações, né? Então, que isso fique bem claro, gente. Um ser chamado exilado não significa, né, totalmente que foi uma consciência extremamente rebelde, ruim. Não, muitas vezes ele só cometeu algumas atitudes, infrações que foi contra as regras daquele planeta que ele vive, contra as leis, as diretrizes da federação, do comando estelar que ele participa, né? Por isso que, né, além dessas consciências de Capella e outras, né, também tiveram consciências estelares exiladas na Terra de Órion, Aldebaran, Sírios, Arcturus, porque mesmo essas sociedades estelares muito mais avançadas que a Terra cometeram, né, atos, como eu posso dizer, que desrespeitaram as diretrizes, né? Como eu falo aqui constantemente no canal, né? As guerras de Órion, Vênus, Andrômeda, grandes guerras galácticas, conflitos militares galácticos que culminaram na destruição de milhares de planetas, levando à morte de trilhões de almas. Portanto, raças positivadas, extremamente amorosas e pacíficas, como nós conhecemos aqui os arcturianos, sirianos, dentre outros, né? Também por estarem em guerra cometeram atrocidades, assassinatos. Então, também esses seres tiveram que passar por um processo de exílio em outros locais da galáxia.
Então, gente, expliquei resumidamente o conceito também das federações. Agora, para gerar todo esse quadro de milhões de almas que foram exiladas na Terra, né? Vamos entender um pouquinho sobre as federações estelares, os comandos estelares, como ocorreram práticas, né? Por assim dizer, não confederadas, que culminaram no exílio, né, de milhões de almas aqui na Terra. Boa noite, Amanda. Boa noite, Martina. Sejam bem-vindas. Hoje a nossa live tem o tema Exilados na Terra. Portanto, fiz uma primeira abordagem sobre o conceito do exilado estelar. Agora estou explicando um pouquinho do contexto galáctico que se deu aqui na Via Láctea, em nossa galáxia, culminando no exílio de milhões de almas em nosso planeta. Esta live ficará gravada, você terá a oportunidade de assistir posteriormente e no segundo bloco da live eu estarei abrindo para perguntas. Então, gente, as federações, elas começaram em um determinado momento da história galáctica a criar as chamadas rotas comerciais para exploração de recursos em outros planetas, né? Quando eu falo rotas comerciais, é um verdadeiro sistema de mercado de importação e exportação de recursos, né, minerais, naturais pelo cosmos, pela galáxia, né? Muitas raças necessitam de ouro, urânio, cristais para a construção de naves, de tecnologias, necessitam de água, de outros elementos naturais também, exemplares de fauna e flora, DNA, genoma, né? Então essas raças, elas começaram a fazer trocas comerciais. E as federações, em um determinado momento, né, elas se uniram em grupos comerciais. E muitas vezes, né, vou citar aqui um exemplo. Tem um determinado planeta, ele é inóspito, ele ainda não é habitado por raça inteligente e é riquíssimo em recursos naturais. Por exemplo, em ouro, cristais. E tem lá 1, 2, 3 raças explorando esses recursos desse planeta. Às vezes eles podem fazer um pacto, um acordo e em harmonia, de uma forma pacífica, cada um ficar com um pedaço do planeta, fazer aquela extração de forma harmônica e tudo bem, beleza. Mas muitas vezes ocorreram que raças entraram em conflitos, em guerras, né, militares, por recursos naturais, por planetas, né? E isso gerou realmente guerras entre as federações, né? Portanto, nesse contexto, depois dessas guerras, centenas de raças, né, foram formando alianças e outras guerras foram ocorrendo. E após esses conflitos, né, surgem as chamadas diretrizes da federação. Aí entra a Supraconfederação Intergaláctica, a Aliança Galáctica, né, que são grupos estelares que estão acima dos comandos estelares individuais, das federações individuais, né? Eu poderia dar como exemplo mais conhecido na Terra o Comando Ashtar, né? Eu tenho uma live aqui gravada sobre o Comando Ashtar, onde eu explico, né, que são mais de 47 ou 49 comandos estelares que trabalham em conjunto na Operação Resgate dentro do Comando Ashtar, né? Então, nas federações, né, houve por parte da Aliança Galáctica, né, que é uma aliança de comandos estelares, de federações aqui de nossa Via Láctea, né, culminou nessas diretrizes para poder botar ordem, né, nessa bagunça. Que bagunça? Guerras, conflitos militares entre raças aqui em nossa galáxia, né? Portanto, quando houveram as diretrizes, né, as leis e regras por parte da Aliança Galáctica e de outras federações estelares, alguns povos, né, algumas civilizações não aceitaram essas diretrizes, essas regras, porque assim eles não poderiam fazer mais parte desse grupo, se eles não aceitassem. Então, isso gerou um processo de exílio estelar. Aí nós adentramos mais profundamente no nosso tema de hoje, Exilados na Terra. Quem estiver chegando agora na live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar e a nossa missão é auxiliar no processo de despertar consciencial,
de sementes estelares, ajudando-as a se relembrar, né, que são sementes cósmicas, seres multidimensionais, que viajam por universos, galáxias, experienciando vida, né, em vários locais do universo. E agora estamos como humanos, Homo sapiens sapiens, encarnados na Terra, vivendo essa experiência num ponto limite, a chamada separação do joio do trigo, onde muitas almas irão ascensionar e outras passarão por um processo de exílio, similar ao que aconteceu em Capela. Portanto, gerando esse processo de exílio, né, o sistema de Capela, aqui na nossa galáxia, junto de outros 17 sistemas, foram disponibilizados pelas federações para receberem esses povos, essas almas, né, sejam desencarnadas, né, ou seres encarnados fisicamente, para poderem continuar seu processo de evolução, já que os mesmos desrespeitaram as diretrizes da Confederação e assim não poderiam fazer mais parte daquelas sociedades estelares, né? Portanto, esses seres, né, essas federações se instalaram em Capela e passaram milhares de anos encarnando e evoluindo, né, no sistema de Capela. Mas chega um ponto crítico, né, onde a sociedade de Capela atinge uma disputa de poder, né? Há tecnologias mal usadas, há o uso de magias para o mal e armas nucleares. Portanto, todos aqueles seres, né, que eu mencionei que foram exilados para a Capela, mesmo num processo evolutivo, posteriormente eles cometeram os mesmos atos que cometeram antes de ir para a Capela, ou seja, uso de energia nuclear, de armas atômicas, né, em autodestruição, conflitos militares em larga escala, uso de magia, né? Magia, por exemplo, abertura de portais, né? Várias técnicas que levaram para um uso, né, não harmônico, por assim dizer. Portanto, Capela chega nesse nível crítico e aí há novamente, né, a necessidade de um outro exílio. A Capela tem que passar por um processo ascensional e essas raças terão que encarnar em outro planeta para assim tentar um novo processo evolutivo harmônico de luz. Aí chega o momento, gente, que a Terra passa a receber os capelinos e outros exilados, porque quando ocorre esse cenário crítico em Capela, as federações disponibilizam mais um grupo de planetas, né, aqui na nossa galáxia para receber essas almas em exílio. E a Terra foi um desses planetas escolhidos, pois na época, né, estávamos ali há mais de 90 mil anos atrás, estávamos em um outro processo que eu irei agora enumerar de forma cronológica, né, um pouquinho mais à frente. Então, né, os capelinos e outros seres passaram a encarnar na Terra e outras almas de Órion, Rigel, Aldebaran, Sirius, Pleiades, Arcturus, né, de outros sistemas também que estavam em Capela. Então vejam bem, gente, essas almas cometeram, né, infrações, né, crimes de guerra, várias práticas não harmônicas, foram para a Capela, passaram por um processo de milhares de anos, não conseguiram ascensionar, né, em Capela e tiveram uma nova oportunidade evolutiva na Terra. Pois bem, agora, né, numa cronologia a partir de 90 mil anos atrás, chegam as primeiras almas de Capela na Terra. Esse primeiro lote, né, que veio aí em 4 grupos distintos, chega com aproximadamente 320 milhões de almas, né, de seres, não só de Capela, como desses sistemas que eu mencionei, né? Então, esse primeiro grupo, gente, que chega a aproximadamente 90 mil a 85 mil anos atrás, inicialmente eles ficam num plano astral. Eles ainda não encarnam fisicamente nessa primeira chegada, né? Então, esses seres que vieram também tiveram um mau uso do poder militar, né? De Talset, Boronac, Sirius.
Um segundo grupo chega de capela desses sistemas há aproximadamente 55 mil a 50 mil anos atrás, né? E nesse momento, gente, que esse grupo chega, né, os lemurianos que habitavam a Terra nessa época estavam num momento de ascensão e a Atlântida estava em seu auge tecnológico. Portanto, essas almas tiveram a oportunidade de encarnar já fisicamente na Terra no momento de Lemúria, Atlântida, onde ainda havia, né, raças ainda com um nível consciencial muito superior ao nosso atual nível consciencial, né? Então já encarnam na fisicalidade. Depois, um terceiro grupo, né, chega a aproximadamente 29, 28 mil anos atrás. E nesse momento é onde acontece parte do afundamento de Lemúria. Então começa grandes cataclismos no planeta, né, quando vai ter o afundamento de Lemúria, depois Atlântida, o grande dilúvio. Então ali os capelinos já começam, né, a encarnar na Terra num momento crítico do ponto de vista geológico, né, passando por profundas transformações. E um quarto grupo, né, chega a aproximadamente 13 mil, 12 mil anos atrás, né? Portanto, esse último grupo que chega de capela, totalizando essas primeiras 320 milhões de almas, né? Não só de capela, mas dos outros sistemas que eu mencionei, Tau Set, Boronac, Argos, né? Sirius, Orion, Pleiades. Essas almas, né, vêm já depois desse momento encarnando, né, no Homo sapiens sapiens, né, um produto genético dos Anunnakis, pois a nossa espécie, né, Homo sapiens sapiens, né, ela é uma consequência dos antigos australopitecos, homens Cro-Magnon, de Neandertal, né, com a inserção de material genético de dezenas de raças, né, inclusive material genético dos Anunnakis, gerando esses Homo sapiens sapiens, né. Então, essas raças passam a encarnar agora numa estrutura atual da nossa civilização, a nossa espécie, né? Portanto, todas essas almas, né, que vieram de capela desses sistemas vieram para a Terra para evoluir e também passar pelo processo de aprendizado aqui da existência humana, né? Um processo de aprendizado a nível consciencial, energético, vibracional, de um planeta ainda vibrando nessa energia terceira, quarta dimensão, né? Embora os primeiros grupos que vieram na época de Atlântida e Lemúria, principalmente o primeiro lote há 90 mil anos, que ainda num plano astral, né? Eles pegaram uma energia ainda bem superior, né, em relação à atual. Então, depois desse primeiro lote de 320 milhões de almas, né, a partir desse período foram chegando mais e mais exilados de vários sistemas, totalizando aproximadamente 1 bilhão de almas exiladas na Terra, né? Então, né, resumindo, gente, para a gente finalizar aqui a apresentação, né, já está passando de 30 minutos. Hoje, né, nós temos algo em torno de 23 bilhões de almas no planeta, divididas entre plano físico, umbral e astral, né? Pois imagine, ao longo de todo esse processo, né, dos últimos milhares de anos, né, com muitos conflitos, massacres, né, muitas almas ainda estão presas num plano umbralino, né, e muitas almas num plano astral também trabalhando a nível de seres de luz, né, seres também que vêm em missão, as chamadas sementes estelares, né, tanto encarnadas fisicamente, mas trabalhando num plano astral, em Ágata, Shambhala, nas cidades intraterrenas de Aurora, Telos, Erques, Mixtlan, Minarjad, né? Templos etéricos pelo planeta, né? Aruanda, várias naves orbitais, né? Também possuem diversas sementes estelares trabalhando num plano astral, né? Nesse momento auxiliando a humanidade.
Então, gente, uma conclusão da apresentação dos exilados na Terra, né? Eu diria que muitos de nós, né, viemos como exilados ou como sementes estelares em missão, né? Os chamados missionários, né? Ou as sementes estelares. Então, muitos de nós nessa live aqui também possivelmente tenhamos passado por um processo similar a esse, até mesmo em outros planetas, ou aqui nesse momento, como a gente vem como exilados, né? Mas os exilados, gente, também possuem o direito inato à ascensão, né? Não significa que os exilados terão que passar por um novo exílio, né? Reencarnando em planetas de 3, 4, 5D novamente. Os exilados poderão reencarnar também em planetas muito mais acima, de 5, 6, 7D, né? Todos têm o direito à ascensão, né? Um direito inato. Portanto, né, muitas raças envolvidas na Operação Resgate, né, estão auxiliando também no despertar, né, e no resgate dos exilados das sementes estelares. Portanto, quando nós falamos dos comandos estelares em ação na Terra, principalmente o comando Ashtar, com a atuação de mais de 47, 49 comandos estelares ou federações estelares trabalhando em conjunto, né, em prol da transição planetária, né, em prol do resgate da consciência crística, em prol da ascensão, da iluminação, várias dessas raças, né, estão vindo aqui resgatar, buscar os seus filhos encarnados em Gaia, né, que ainda estão presos à matriz de controle, né, presos ao sistema. Então, não somente, gente, as sementes estelares, os missionários, e também os exilados, que se encontram aqui, bilhões de almas que vieram em exílio, né, que estão presos à matriz de controle. Então, a Operação Resgate, toda a ação dos comandos estelares positivos, também tem como finalidade resgatar, despertar e auxiliar no processo ascensional também dos exilados e das sementes estelares, tá bom? Que isso fique bem claro. Agora, a gente terminada a apresentação, né, do material aqui dos exilados na Terra, está aberto para perguntas. Quem estiver chegando agora na live, seja bem-vindo, boa noite. Eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar, e a nossa missão é auxiliar no despertar consciencial de sementes estelares, ajudando-as a relembrar o processo ascensional, que são seres da fonte, que vêm de uma supramônada, de uma mônada, experienciando diversas vidas pelo cosmos, participando de comandos estelares, de federações estelares, e agora estando no planeta Terra em missão ou em exílio, não importa a forma. E assim juntos, né, a gente despertando, estudando, para que nós possamos fazer a ascensão. O Tiago comenta, e muitos de nós ficarão presos na barreira de frequência 3D. Vamos lá. Tiago, quando você diz barreira de frequência 3D, né, eu não colocaria o 3D, somente barreira de frequência, porque a barreira de frequência ela pode ser instalada também em planetas de 4D, de outras frequências, né? E muitos de nós, sim, vamos ficar presos devido à barreira de frequência. Eu concordo plenamente com você. E Ascensionar comenta os 49 comandos da Federação, exatamente. Né? Há muitos comandos atuando na Terra hoje em dia, como eu mencionei, né? Eu citei apenas esses 49, 47, alguns materiais, autores, né, vão divergir um pouquinho, né, em relação ao número dos comandos, né, que oficialmente servem, trabalham dentro do comando Ashtar, né? Mas tem muitos e muitos comandos auxiliando na Terra. André Celanes, vou perguntar, pode perguntar.
qual seria a diferença básica de um exilado e uma semente estelar? Seria a missão? Excelente pergunta, André. Bom, na própria live, né, no material gravado, eu fui abordando todos esses conceitos, né, de passo a passo. Quem assistiu do início ao fim deu para pegar um pouquinho o conceito, né, do exilado. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, André. A diferença básica de um exilado e uma semente se dá por dois aspectos fundamentais, né? O gradiente consciencial, né? E o desrespeito, né? Ou a quebra das diretrizes das federações estelares, né? Um exilado, ele em algum momento passou por um processo não necessariamente negativado, mas muitas vezes um processo que ele participou de guerras, ele participou de roubo de material genético, pirataria, ele pode ter invadido outros planetas com naves e roubado os recursos materiais, ou seja, uma gama de atitudes, de ações, de práticas de um determinado ser estelar que foi de contra as diretrizes da confederação ou da federação, né? Eu expliquei algumas diretrizes, né? Dentre elas, a que diz que nenhuma raça confederada pode desrespeitar um planeta primitivo em evolução, ou seja, não pode intervir fisicamente com naves naqueles planetas, né? E muitas raças quebraram essa diretriz, né? Principalmente os Greys, reptilianos, insectoides, que aqui na Terra, né, vieram, abduziram seres, roubaram material genético, roubaram minérios do planeta, né? Ouro, urânio, né? Os próprios Anunnakis, né? Quem conhece o livro O 12º Planeta, de Zecharia Sitchin, ou Zacarias Sitchin, né? Aquele livro que explica sobre o conceito que os Anunnakis vieram para a Terra, escravizaram a raça humana, criaram os Homo sapiens e criaram minas de exploração de ouro, urânio e outros minérios, né, para poder tentar salvar Nibiru, que passava por um processo crítico do ponto de vista geológico e atmosférico, e os Anunnakis necessitavam de uma grande necessidade de ouro, né, para tentar salvar a atmosfera do seu planeta, de Nibiru. Então, esse próprio conceito, né, gente, que os Anunnakis vieram, escravizaram a humanidade, roubaram o ouro do planeta, seria uma prática, né, não confederada. Portanto, aqueles Anunnakis, em tese, né, não se enquadraria num nível ascensional, né? Se o planeta deles passasse por um processo de expurgo, de separação do joio e do trigo, né, um processo ascensional, essas consciências não ascensionariam, elas teriam que reencarnar em outros locais, num conceito das diretrizes, né? E a semente estelar, ela basicamente vem em missão, em pesquisa, em estudo, trabalhar num plano físico ou num plano astral. Portanto, né, são duas vertentes, André, bem distintas, né, do conceito de um exilado e de uma semente estelar, né? E claro, a missão, né, da semente estelar também vai muito de acordo com o conceito ascensional, né? Aquela semente vem, cumpre uma missão, né, e pode retornar para o seu planeta de origem, ou uma vez essa semente estelar permanecendo no planeta onde ela veio em missão e cumprindo um gradiente energético mínimo ascensional, ela tem direito à ascensão. Como ocorre aqui na Terra, né, onde há também bilhões de almas que vieram em missão, né, mas infelizmente muitas se perderam, né, na matriz de controle e esqueceram que são sementes estelares, que são consciências cósmicas, né? Mas muitos de nós, né, em contrapartida, estamos despertando, nos curando, nos trabalhando a nível energético, físico, espiritual, para fazermos a ascensão. Daniel, ouvi falar que mais de 5 bilhões de almas foram já retiradas desde 2020. Tem algum relato sobre?
Olha, Daniel, são muitas informações nesse respeito, né? Eu não conheço uma fonte específica, fidedigna, né? Para estar realmente batendo martelo, entre aspas, né? Acima de sua informação. Mas olha, sim, bilhões de almas estão sendo retiradas, né? Estão sendo trabalhadas no nível ascensional, né? Mas o número de 5 bilhões eu não conseguiria, né, afirmar, né? Não tenho essa informação, mas pode proceder sim, né? O Tiago comentou aqui, me refiro ao passado, quando ficamos presos na época de Atlântida e Lemúria. Tiago, entendi, sim, lá nós ficamos presos, né? Não só pela barreira de frequência, né, mas também pela influência da Lua, que os draconianos também instalaram esse satélite artificial em nossa órbita, né, aproximadamente 20 mil anos atrás, né? Então, a dominação desses seres junto da barreira de frequência, a Lua, a instalação do que nós conhecemos hoje de matriz de controle, principalmente com o domínio das religiões, né? Realmente aprisionou bilhões de almas que vieram em missão, né? Muitos de nós viemos para a Terra, gente, lá na época de Atlântida, Lemúria, um pouquinho antes, um pouquinho depois, para cumprir uma determinada missão ou até mesmo viver um período reencarnacional de 3, 4, 5, 6 encarnações, uma experiência de algumas centenas ou milhares de anos para voltar para casa, né? Voltar para o nosso corpo criogênico ou para o nosso comando estelar de origem, mas devido a todos esses processos que mencionei, ficamos presos aqui na Terra. Aqui se tem mais perguntas interessantes. O André diz, e também, no caso das sementes, você mencionou que nossa família estelar está em nossa espera. Em naves em nossa órbita? Depende muito do caso, André. Depende muito da espécie, da raça que a gente estava encarnado antes de chegar na Terra, né? Mas sim, há muitas naves à nossa espera, ou seja, naves onde possuem milhares, milhões de corpos criogênicos, esperando que a nossa alma, que a nossa consciência, que esse nosso fractal retorne por nosso corpo criogênico, mas não necessariamente só em naves, né? Muitos de nós vamos também voltar diretamente para o planeta ou até para um nível de eu sou, né? Um nível monádico, por assim dizer. Não necessariamente precisando voltar a encarnar em um corpo biológico, em um corpo físico, né? E até mesmo, né, muitas raças também que vieram para a Terra em missão eram seres etéricos, né, astrais, antes de virem para a Terra em missão. Como eu cito aqui como exemplo, né, várias vezes aqui no perfil em nossas lives, algumas linhagens arcturianas acima de 9, 12D, que são etéricos, que são astrais, não possuem corpos físicos e biológicos. Então, se um de nós aqui nos enquadramos nessas linhagens arcturianas, nós não precisamos necessariamente voltar para corpos biológicos, uma vez que não temos, né? Claro, se seguimos essa linha de raciocínio. Portanto, André, finalizando sua pergunta, né? Sim, muitos passaram por naves e outros não, tá? Tiago, até hoje nunca vi nenhum relato de alguém que foi exilado de capela. Tiago, eu compreendo, mas sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas dessas almas não estão num processo ascensional de despertar de consciência acelerado, né? Muitos, devidos a estarem ainda ressonantes com aquelas frequências de mau uso do poder, mau uso da magia, conflitos militares, conflitos nucleares naqueles planetas, devido a esse gradiente energético por ressonância e pelo chamado entrelaçamento quântico através de outros fractais, há uma tendência dessas almas vivenciarem situações similares, né?
a nível energético, frequencial. Então, são mais difíceis de despertar a consciência, Tiago. Então, realmente, os exilados, né, eles têm um processo mais demorado, mais difícil no que tange ao conceito do despertar da consciência. Vou ver aqui se tem mais perguntas. Quem estiver chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar e a nossa missão é auxiliar no despertar consciencial das sementes estelares. Vamos ver aqui mais perguntas. Dani Colette. Corpo criogênico é tipo um avatar ou o corpo que fomos criados? Ótima pergunta. Pegando o gancho na palavra avatar, Daniele, vou usar o exemplo do filme Avatar, né? Imagino que muitos de vocês viram o filme Avatar, né? Onde o Avatar 1, o primeiro, né? Aquele soldado lá, acho que é americano, tem um problema, tetraplégico, né? Tem algum problema físico. Ele vai lá, entra numa câmara criogênica, assume um corpo extraterrestre, né? E vai viver uma experiência em outro planeta. É muito similar a isso, Daniela. O nosso corpo criogênico, Daniela, perdão. O nosso corpo criogênico nada mais é, Dani, que um corpo extraterrestre numa câmara criogênica, né? Passando pelo processo de congelamento ou crioestase, ele está lá em um processo de hibernação e a nossa consciência se projetou para viver uma experiência terrestre, né? Portanto, é um avatar, sim, é um corpo extraterrestre físico da nossa última encarnação extraterrestre antes de chegarmos na Terra, né? Por exemplo, muitos felinos, pleiadianos, arcturianos, sirianos, né? Várias dessas raças vieram em missão em milhões de exemplares, né? Portanto, há muitos corpos criogênicos, Dani, em naves orbitais, né? Como o Tiago mencionou, o outro rapaz que fez a pergunta, e muitos corpos criogênicos também estão em Agartha, em Shambhala, em cidades intraterrenas. Como assim, Gabriel? Corpos criogênicos em cidades intraterrenas? Como se deu esse processo? Pois bem, muitas dessas raças que vieram em missão, principalmente lá na época de Atlântida, Lemúria, vieram com seus corpos físicos extraterrestres, né? Arcturianos, felinos, pleiadianos, dentre outras raças. Houveram processos de guerras, o próprio afundamento de Lemúria, Atlântida, desses cataclismas, nessas grandes catástrofes geológicas que houveram, o grande dilúvio, guerra entre os deuses, conflitos nucleares que houveram aqui na Terra, no deserto de Gobi, em vários locais. Todos esses processos, gente, gerou uma espécie de fuga para o mundo intraterreno, para cidades intraterrenas que já existiam, como Agartha, Shambhala e outras também que foram construídas às pressas, né, para abrigar, né, essas sementes estelares e os próprios remanescentes de Atlântida e Lemúria, né? Um caso clássico, Dani, desse conceito das cidades intraterrenas que eu estou explicando é a cidade de Telos, né? Abaixo do Monte Shastas, né? Quem lê as canalizações de A Dama de Telos, até mesmo aquela trilogia, os livros sobre Telos, né? É explicado ali pelas consciências, não só o Adama, mas vários telusianos, que muitos lemurianos, os habitantes da época de Lemúria, se refugiaram na cidade intraterrena de Telos, né? Nesse sentido, gente, muitos felinos, arcturianos, até mesmo reptilianos positivados e outras raças que estavam na Terra se abrigaram em outras cidades intraterrenas, né? Não só em Telos. Portanto, corpos criogênicos, né, estão não só nas naves, mas nas cidades intraterrenas, que isso fique bem claro, tá bom, gente? Regiane, em vidas passadas fui uma vidente.
eu consigo nessa vida recuperar esse dom? Olha, Regiane, é difícil afirmar, né? Eu, como leitor de registros acásticos, né, já peguei alguns casos, né, de pessoas que em outras vidas foram xamãs, curandeiros, né, iniciados em sociedades secretas, né? Tá aqui até na live o meu amigo aqui, Tiago, que eu vi uma vida muito bonita dele, que ele tinha conhecimento, tinha poder, né? Então eu diria que não necessariamente as pessoas vão ou conseguirão recuperar aquela habilidade, aquele poder, mas essa informação, Regiane, vem para trazer um despertar de consciência, vem para fechar um quebra-cabeça, uma peça que precisava para o cumprimento de sua missão, por uma dúvida que você tinha sobre o seu servir dentro da espiritualidade, né? Então, uma gama de situações. Você, como vidente em uma vida passada, é natural que você seja uma semente estelar poderosa, né? Você teve essa habilidade como vidente, portanto, nessa vida atual, você pode recuperar isso a nível de consciência e se sentir o chamado servir a humanidade de alguma maneira, né? Mas não necessariamente isso seja uma regra, tá, gente? Eu venho estudando esse conceito das sementes estelares, o conceito da missão espiritual há alguns anos, né? Ou há muitos anos, e eu até 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tinha comprado essa falsa ideia equivocada de que todos nós temos uma missão. Todos nós temos que cumprir uma missão para ascensionar. Isso não é verdade, isso não faz sentido. Sabe por quê, gente? Siga essa linha de raciocínio comigo. Muitos de nós viemos como sementes estelares há milhares de anos atrás aqui na Terra cumprir uma missão, um propósito. Vamos dar um exemplo. Você veio como um felino siriano na época de Lemúria, auxiliar os lemurianos numa operação resgate, uma operação de guerra para tirar aquele povo de Lemúria na época de um conflito militar, nuclear, ou afundamento daquele continente. Você veio com essa missão. E você era para cumprir essa missão de resgate, de ajuda àqueles lemurianos e voltar para sua nave, voltar para Sírios, para onde for nos comandos estelares. Mas você, pelo um processo que se deu aqui na Terra, você ficou preso aqui. E você ficou preso à matriz de controle, entrou na roda de Sansara e está hoje como humano, esquecendo ou lembrando da sua linhagem estelar, você está na Terra. Então, como hoje você vai cumprir a mesma missão que você tinha que cumprir há 50 mil anos atrás, que era resgatar os lemurianos? Compreenda, gente? Portanto, nós sementes, né? Muitos de nós, sim, podemos cumprir missões maravilhosas hoje, como médiuns, canalizadores, terapeutas, youtubers, professores, engenheiros, cientistas, ou seja, artistas, músicos, cantores. Nós podemos ter práticas, sim, que vão auxiliar na ascensão da humanidade, vão trazer luz, amor, consciência, mas não necessariamente isso seja obrigatório para a nossa ascensão. O que nós devemos fazer, ou em tese o que nós deveríamos fazer para sim ascensionar, é vibrar na paz, no amor, na luz, na gratidão, estudar, né? Cuidar da nossa energia, para aí sim a gente estar com um canal puro, preparado, qualificado para fazer a ascensão. Então, Regiane, eu peguei esse gancho, né, ligado à sua pergunta, né, porque essa pergunta sua encaixa bastante nesse conceito de missão, né, que todas as sementes têm uma missão e que caso não cumpram essa missão não vão ascensionar. Isso não procede, tá bom, gente? Nossa missão é amar, é ser feliz, é viver a vida com alegria, com paz, com compaixão. E sim, se nós tivermos conhecimento, técnicas, práticas para auxiliar o próximo, melhor ainda, fantástico, né? Mas, né, que esse conceito fique bem claro, porque eu tive que, né, passar por várias terapias de regressão a contato estelar,
participar de grupos, né, de egrégoras, para aí essa ficha cair, né, eu realmente entrar nesse conceito sobre a ascensão. Flores de papel. Como sabemos se somos sementes estelares? Há várias formas, flores. Há terapias, né, que você pode fazer essa regressão, né, à origem estelar, que a Cássia Faria, que é a maior especialista do Brasil, a mais antiga, melhor dizendo, não a melhor especialista, a mais antiga, a pioneira, né, que faz isso há mais de 20, 15 anos do Brasil, essa técnica chamada regressão a vidas passadas, né, terapias de vidas passadas com contato estelar, o Aleluz Terapias, que hoje dá o curso do Van, né, também fazia isso há alguns anos atrás, nessa reconexão com nossa origem cósmica, e vários outros terapeutas. É uma forma de saber. Mas eu diria, Flores, que através do coração, né, através aqui do seu cardíaco, você sente se você é uma semente estelar ou não. Você está nessa live aqui, lendo, estudando, buscando sobre espiritualidade, você é uma semente estelar, não há dúvidas. Agora você pode acessar origens que você teve, né, pelo universo. Lembrando, gente, outro conceito equivocado, né, que eu também, depois de muitos anos de leitura, pesquisa e práticas, né, eu fui chegar à conclusão que nós não temos uma única origem estelar. Nós não somos somente arcturianos, ou pleiadianos, ou felinos, ou a raça X, Y, W, não. Nós viemos experienciando lá de uma supramônada, passamos por uma mônada, por nosso eu sou, fractais, e encarnamos em várias raças pelo cosmos. Então, gente, antes de nós chegarmos aqui no planeta Terra como arcturianos, felinos, venusianos, andromedanos, independentemente da raça que nós viemos aqui para a Terra, nós tivemos várias experiências em várias raças estelares, não só na Via Láctea, em nossa galáxia, não só em Nebadon, em nosso universo local, como em outros universos dentro desse vasto multiverso. Portanto, flores de papel, além de uma origem estelar que você pode acessar através dessas terapias, você pode acessar através de uma carta estelar, de uma cosmobiografia, outras dezenas, centenas de encarnações estelares pelo cosmos. Tiago, Gabriel, você saberia dizer quantas pessoas encarnadas estão na primeira vida e quantas são almas velhas? Porque não são 8 bi que são almas velhas, a conta não bate. Sim, Tiago, 8 bilhões de almas em tese encarnadas, claro que não são todas almas velhas. Muitas vieram também recentemente, essas chamadas crianças cristal, né? Aquela live que eu gravei aqui das crianças especiais, né? Índigo cristal, crianças rubi, diamante e por aí vai, né? Crianças douradas. Essas almas, por exemplo, Tiago, é um exemplo desses, né? Que são almas que vêm encarnando na Terra há poucas décadas, né? Há poucos séculos. Então, são almas novas nesse conceito, né? Então, realmente, né, não dá para saber, Tiago, como vou afirmar, né, quantas almas são, né, velhas ou não, né? É um número, é uma conta, né, uma equação que só uma consciência cósmica altamente elevada, né, através de um acesso multidimensional dos registros do próprio planeta pode, né, tentar afirmar, né? Mas realmente, muitas almas são velhas, estão aqui há milhares de anos, até mesmo milhões de anos, e outras vêm chegando, e nessa balança, Tiago, dessas almas que vêm, vão, outras estão ascensionando, outras estão chegando, esse número vai flutuando, né? Até porque esse número de 8 bilhões de almas, Tiago, você se refere a almas encarnadas.
Mas na Terra, no planeta Terra atualmente, há algo em torno de 27 bilhões de almas, entre encarnadas no plano físico, no plano astral e no umbral, né? Então, almas aí divididos em vários setores a nível físico, umbralino e astral. Contando as cidades, os templos etéricos, né? As cidades intraterrenas etéricas. Regiane Camargo. Nas sessões da Cássia, nunca apareceu um caso de capelino. Ficava me perguntando um porquê. Exatamente, Regiane, como eu respondi a alguém lá em cima, no início, essas almas exiladas num contexto similar ao que aconteceu em Capela, elas naturalmente terão uma dificuldade muito maior do despertar de consciência se nós compararmos as sementes estelares, né? Porque elas já vêm de um processo traumático, né? De conflito militar, de escravidão, de mau uso da magia, uma série de práticas não confederadas desde outros orbes, né? Como eu falei lá na apresentação, gente, seres que vieram de Capela, mas antes de encarnarem em Capela, essas almas já vieram de um processo crítico, né, do ponto de vista energético, né? Então, como eu mencionei inicialmente lá na apresentação, Regiane, muitas almas de Órion, Pleiades, Sírios, Aldebaran, de vários sistemas, após o grande conflito de Órion, também foram parar em Capela, né? Então, é um processo muito crítico que se deu aqui na Via Láctea, depois desses conflitos militares de larga escala, em Vênus, né, em Órion, até mesmo a Guerra de Andrômeda, que é a nossa galáxia vizinha, mas também veio muita coisa negativa de Andrômeda para a Terra, muitas almas também negativadas de Andrômeda. Então, nesse contexto histórico galáctico, né, Regiane, essas almas que encarnaram em Capela vêm com uma bagagem muito pesada, né, muito crítica. Então, é natural que o despertar consciencial dessas consciências tenha um processo extremamente lento, uma vez comparadas às sementes estelares, né? Flores de Papel diz aqui, já li um Telos, né? Imagino que você já leu o livro Telos 1 da trilogia, né? Dos 3 livros de Telos, daquela canalizadora americana Louisa Hay, agora esqueci o nome dela, né? Mas realmente é muito lindo porque é uma trilogia, né, que aborda todas aquelas consciências ali explicando como é a vida em Telos, como é o sistema de governo, né, como é as leis, as regras, como se deu o próprio processo de construção da cidade de Telos, como eu mencionei anteriormente, os lemurianos, né, se refugiaram em Telos. Então hoje, né, a gente está num nível consciencial do planeta onde essas almas vêm aqui encarnar e auxiliar em nosso processo ascensional, né, nos disponibilizando uma relíquia, uma obra-prima como a trilogia de Telos, né? Vamos ver se tem mais perguntas. Daniele Colette, maravilhosa explicação. O Tiago comenta, eu não acredito nisso de cumprir missão também. É mais uma forma de nos aprisionar. Exatamente, Tiago. Como eu mencionei na live anterior da semana passada sobre hologramas, né? Há a falsa luz, né, camuflada dentro da luz, ou seja, há muitas coisas que a gente lê, né, dentro do meio holístico, espiritual, esotérico, principalmente nas canalizações, né, que é para nos manipular, nos confundir. Então criaram um conceito de missão espiritual muito pesado, né, dando a entender que se nós não descobrirmos a nossa missão
E se nós não cumprimos a nossa missão, nós vamos ficar presos na Terra, não vamos ascensionar. Isso acaba gerando o quê? Ansiedade, medo, angústia, desespero. Eu mesmo, gente, alguns anos atrás, eu ficava, qual a minha missão? Qual a minha missão? Fazendo terapias com a Cássia, com a Lê, meditando, procurando a conexão com essas consciências cósmicas, né? Qual a minha missão? Fazendo mapa astral, tarô, numa busca enlouquecida e desenfreada para saber qual a minha missão, né? Para mim, assim, poder cumprir a missão e ascensionar, né? Que todos nós queremos voltar para casa, né? Voltar a integrar as sociedades estelares. Então, Tiago, isso gera angústia, gera ansiedade, gera medo. Então, é um conceito, mais uma vez, para nos aprisionar. Excelente comentário, concordo plenamente, porque eu vivi isso, né? Eu tive toda essa angústia, essa ansiedade para descobrir qual era a minha... Hoje eu achei, eu estou aqui, né, compartilhando conteúdo, conhecimento, tá no meu mapa astral, né? Tá no meu Kim, várias coisas da espiritualidade dizem, né? Eu recebi mensagens, né, que eu devo compartilhar conteúdo, conhecimento, mas eu faço isso por amor, por prazer, né? Eu não estou fazendo isso de uma forma obrigada, pesada para ascensionar, é diferente, né? Então, infelizmente, muita gente está nessa busca, né? Num plano consciencial de ansiedade e angústia, infelizmente. Quem estiver chegando agora na live, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é Exilados na Terra. No início da live, gente, eu fiz uma apresentação de aproximadamente 30 minutos, trazendo o conceito do que é um exilado estelar, como se dá o exílio de raças estelares pelo cosmos, né? O conceito das federações, dos comandos estelares, como isso está relacionado ao processo de exílio, e falei dos exilados de Capela e de outros sistemas estelares que vieram para a Terra na época de Atlântida, Lemúria, em ciclos cronológicos distintos, né? E hoje, né, estão aqui encarnados na Terra tentando fazer o processo de ascensão. Essa live ficará gravada e vocês terão a oportunidade de posteriormente estarem assistindo esse material. Deixa eu voltar aqui às perguntas. Às vezes eu me perco um pouquinho. Eita, mais uma vez. Tá. Vamos lá. O André. Mas os animais também encarnam como humanos, não é? Eles estão ascensionando? Vamos lá, são duas perguntas. Se os animais também encarnaram como humanos. Depende muito, André, de cada alma, de cada consciência, de cada fractal. Quando a gente estuda a doutrina espírita, né, o espiritismo lá de Allan Kardec, ainda na França, no século XIX, em 1800 e tal, os primeiros livros de Kardec já fala esse conceito, né, do reino mineral, vegetal, animal, que nós encarnamos também no reino animal, né? Então, seguindo essa linha da doutrina espírita, André, diria que sim, que nós humanos também encarnamos em animais e consciências estelares também encarnam em animais. Nossos gatos, cachorros, né, baleias, golfinhos, todos têm uma frequência siriana, né? Os cães são oriundos dos canídeos sirianos, uma raça estelar. Os gatos, tigres, leões, todos os felinos da Terra são oriundos também do DNA dos felídeos de Sirius Alpha. Golfinhos e baleias vêm dos cetáceos de Sirius B, Sirius C, enfim. Então, todos esses animais, a nível de DNA, a nível energético, possuem uma consciência estelar, né? Então, não só os humanos, André, encarnam nos animais, mas os próprios seres extraterrestres positivos, tá? E sim, eles estão ascensionando, né? Muitos animais. Porque assim, gente, quando a gente fala de animal e de humano a nível de ascensão, são dois mundos completamente distintos, né? Nós, humanos, estamos presos à religião, às crenças, os dogmas, a toda a estrutura da matriz de controle, né? Temos que pagar conta, criar filhos, então nessa correria louca
pela subsistência, pela sobrevivência, principalmente a nível econômico, né? Muitas vezes nós baixamos a frequência, né, e não conseguimos ascensionar. Os animais não, os animais eles têm a consciência aberta. Os gatos estão em projeção astral, limpando a nossa casa, nos limpando. Então os animais têm uma outra consciência quando nós comparamos com os seres humanos, né, André? Então, portanto, a nível de ascensão, né, nós teríamos que fazer essa divisão muito bem clara. Shimossandra, existem almas totalmente terráqueas? Olha, gente, essa pergunta realmente é bem polêmica, por assim dizer, né? Por que polêmica? Porque tem um conceito no meio holístico, esotérico, espiritual, sobre as chamadas almas adâmicas ou seres adâmicos, que em tese, né, são consciências originárias da Terra, que foram criadas aqui, né? Seguindo essa linha, né, que eu não concordo muito, mas muita gente trabalha nessa linha, sim. Há almas que, em tese, foram criadas na Terra, né? Mas também, gente, os terráqueos, ou seja, o que chamam de humanos, raça humana, ela se dá a milhões, bilhões de outros em outros sistemas estelares, né? O humano não existe só na Terra. Os humanos de Vega, de Lira, de Alvior, esse corpo igual ao nosso, né, a raça humana, ela está habitando vários sistemas do universo, né? Mas quando a gente vai estudar as raças, né, os conceitos de hoje eles são um pouco distorcidos em alguns aspectos, né? Quando a gente fala de humano, humanoide, é uma linhagem que gera outra. O pleiadiano, o ariano, são humanos, são humanoides, né, de uma casta superior. Então, é um conceito bem complexo que eu teria que ficar aqui abordando durante muito tempo, né? Mas esse conceito das almas terráqueas realmente é complexo, sabe, Sandra? Eu diria que, na minha opinião, né, todas os fractais, as almas, ela tem uma origem extraplanetária, né? Todos nós fizemos parte de uma supramônada, de uma mônada. Eu sou, e fomos desfragmentados, né, em fractais, em partículas, encarnando em vários lugares do universo, né? Então, em tese, na minha opinião, todos nós aqui encarnados na Terra temos uma origem estelar, cósmica, a nível de alma. Sim, Flores de Papel, aos audiobooks no YouTube, né, dos 3 livros de Telos, maravilhoso, né? Quem não tiver a oportunidade de ler o livro ou que tem preguiça de ler, que até o meu caso eu tenho um pouquinho de preguiça de ler, né? Eu vou lendo, chega um tempo, canso um pouco, tenho dificuldade de pegar um livro de 400, 500 páginas e ler em 1, 2 semanas. Eu vou lendo parcelado, né? E os audiobooks, né, os materiais gravados são excelentes, gente, porque dá a possibilidade da gente estar até na rua, caminhando, fazendo alguma coisa, lavando louça, cozinhando e estar ouvindo, né, aquele audiobook. Então, está de forma gratuita disponível no YouTube os audiobooks de Telos. Muita gratidão, Flores de Papel, por essa sugestão. Simone Araújo, parabéns pelo conteúdo. Exato, gratidão, Simone, minha amiga. Boa noite, Andrei Ponte, seja bem-vindo, meu amigo. Babi Jujuba, as canalizações estão contaminadas e sendo ferramentas das raças negativas? Sim, infelizmente sim. Esse número eu não consigo precisar, né? Mas eu já ouvi de alguns canalizadores, médiuns, pessoas com muita experiência dentro da espiritualidade, que aproximadamente 70% das canalizações seriam falsas, né? Seres da falsa luz manipulando, e 30% das canalizações seriam verídicas, né? Verdadeiras, né?
Eu não vou entrar nesse mérito, né, da porcentagem, mas certamente, infelizmente, muitos seres da não-luz têm a técnica da holografia. Isto é, eles conseguem camuflar uma imagem de um outro ser. Por exemplo, um ser negativo pode chegar na tela mental de um médium e se mostrar como Arcanjo Miguel, como Saint Germain, como um pleiadiano, um arcturiano, um siriano, Mestre Jesus, isto é, camuflar na tela mental de um médium ou de um grupo de médiums em um trabalho conjunto, né? Então aquelas pessoas ouvem aquela mensagem, né? Sente aquela energia, acha que foi aquele ser e às vezes não foi. E não é culpa do médium, não é que o médium seja uma pessoa ruim, não, mas às vezes a técnica holográfica de manipulação é tão perfeita, é tão precisa, né? Que realmente ocorre este fato, infelizmente. Então, muitas canalizações, né, são aí manipuladas, gerando toda uma questão, como o próprio Tiago mencionou lá em cima, a pergunta de que todos nós temos uma missão, se não cumprir a missão não vamos ascensionar, né? Essas mensagens, né, que vem aí que tudo vai ser destruído a qualquer momento, que vai acontecer isso, gerando medo, gerando caos, gerando pânico, né? Então, se vocês analisarem, gente, quem ler canalizações, né, pesquisa essas canalizações, muitas têm um tom alarmista, catastrofista, gerando medo, pânico, né? Então, né, mais um motivo aí que os seres se camuflam, passam essas mensagens de cunho negativo para vampirizar a nossa energia, se alimentar de nosso medo, de nossa ansiedade, de nossa incerteza, de nossa angústia. Então, há uma gama de situações onde essas mensagens manipuladas acabam gerando alimento, energia para seres extraterrestres negativados que vampirizam a energia humana. Simone Araújo. Parece que estamos fazendo algo de errado. Em que contexto, Simone? Depende muito. A humanidade está fazendo muita coisa errada mesmo, isso é verdade. Mas quando a gente compreende o que é o amor, a compaixão, a consciência crística, quando nós seguimos os ensinamentos de Gautama, o Buda, Cristo Sananda, Saint Germain, Elmore, Hilarion, os mestres ascensos, né? Todas essas consciências que vieram encarnar na Terra e deixar essa mensagem de luz para ajudar na nossa ascensão, nós seguindo nessa linha, gente, a gente ascensiona, né? Mas o que é errado é muito relativo também, né, Simone? Tiago, o que é Kim? Vejo isso em perfis espiritualistas, mas não sei o que é. Vamos lá, Tiago. Kim, chamado de Kim Maia, também de Tzolk'in, né? Uma ferramenta lá da época do calendário maia, dos maias, né? Onde segue o chamado calendário maia. Porque o nosso calendário atual, gente, é o chamado calendário gregoriano, que foi instituído na época do Império Romano pelo Papa Gregório, né? Então, antes desse calendário, era diferente. O mês não tinha 31 dias, as fases da lua eram diferentes. Então, esse calendário, Tiago, foi instalado pelo Vaticano, pelos draconianos, né, que dominam essa organização religiosa, que é o Vaticano, para causar uma série de confusões, até mesmo em nosso campo mental, né, eletromagnético. Pois antes, Tiago, houveram calendários distintos. Vou te dar um exemplo. Na China, o Ano Novo Chinês, que se comemora em um dia específico, eu esqueci. Então, há 5.000 anos na China era um outro calendário, não é mesmo esse calendário atual. E na época dos maias tinha um outro calendário, né? Eu não sou muito estudado, pesquisador nesse assunto não, tá bom, Tiago? Conheço pouco, de forma superficial, mas tenho amigos, pessoas que eu conheço que estudam sincronário maia, né? Tzolk'in,
Lei do Tempo, né, que aborda o conceito do Kim. Então todos nós, Tiago, temos o nosso Kim, sei lá, como se fosse uma espécie de signo, por exemplo, ou o nosso mapa astral, o momento que a gente nasceu, né? Então, através do nosso Kim, a gente consegue saber características ressoantes com a nossa alma, com a nossa energia, muito legal. Eu sugiro que você procure saber qual o seu Kim, leia. Tem sites que você vai colocar lá a sua data de nascimento, a hora que você nasceu, né? E você vai saber o seu Kim, é muito legal. Gabi Portes, minha cachorrinha partiu no sábado. Chanel era minha guardiã, já vivemos juntas em outras realidades. Ah, que pena, Gabi, meus pêsames, mas saiba que ela realmente está em outro plano ascensional, né? A consciência desses seres, né? Muito elevada. Essas consciências vêm para a Terra para nos ensinar o que é o amor, o que é a compaixão, né? O que é a lealdade, o carinho, né? O carinho que um gato, um cão de estimação tem para com a gente é algo extraordinário, né? E como eu mencionei, né, Gabi, são consciências sirianas, né? Os cães, né, são o mesmo DNA, o material genético dos canídeos sirianos, que é uma raça criada pelos felinos, né, há bilhões de anos atrás, né? Então, realmente, né, ela realmente cumpriu a sua missão em ser sua guardiante, ensinar o amor, a compaixão, o carinho, o respeito, e também limpando você energeticamente, né? E agora está em um outro plano dimensional, ascensional, para seguir nessa escala evolutiva do universo, né? Essa mesma alma que habitou o corpo biológico da sua cachorrinha vai cumprir missões em outros planos, em outros universos, talvez até na Terra, né? Auxiliando, né, outras consciências no processo ascensional. Exatamente, Thiago, a raça adâmica, né? Esse nome, os adâmicos, né? Que é o material genético, né? O código genético MCM, né? Morontial Krishna Mahatma, que é um DNA lá da época que Arcanjo Miguel criou, né? Os humanos realmente com poderes de projeção astral, telepatia, né? A raça humana primordial, a raça adâmica, era uma raça extremamente evoluída, né? Ainda é em outros planos, mas nós, o Homo sapiens, como eu mencionei em algum momento da apresentação, né? Sofremos várias manipulações genéticas dos Anunnakis, de outros seres, e passamos por um processo chamado de degeneração celular, onde houveram muitos conflitos nucleares, né? Há milhões de anos atrás no planeta, em vários momentos, e esse próprio material radioativo, né, foi contaminando a superfície do planeta, e a nível celular, né, biológico, a nível de DNA, as raças também foram passando por esse chamado processo de degeneração celular, gerando os seres que nós estudamos nos livros de história, na teoria da evolução de Charles Darwin, né, o famoso darwinismo, que é aquela escala cronológica de Australopithecus, Cro-Magnon, homens de Neandertal, vai aquela escala de homens macacos primitivos até a chegada do Homo sapiens, né? Então, quando chega o Homo sapiens, é chamado o elo perdido. Até hoje a ciência não consegue explicar como houve esse salto genético consciencial do Homo sapiens em relação aos seres anteriores. É nesse momento que há a interferência dos deuses extraterrestres, onde manipularam o DNA e inseriram, né, naqueles seres DNA, material genético de mais de 20 raças, né, criando assim o Homo sapiens sapiens, nós, agora, nossa espécie. Então eu diria sim, nós, né, somos produto
de material genético, de hibridização extraterrestre de mais de 20 raças do universo. Vamos ver se tem mais perguntas. Flores de papel. E quando a gente só recebe a intuição, telepatia, como distinguir se é negativo ou positivo? Olha, flores de papel, não há uma fórmula específica, né? É complexo, é difícil, mas eu diria pelo amor, pelo gradiente do coração, né? Se você está vibrando realmente no amor, na paz, na gratidão, respeitando as pessoas, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, vibrando numa consciência crística, você vai atrair seres positivos, você vai canalizar seres positivos, com certeza. Mas sabe o porquê, gente, que muita gente do meio holístico, esotérico, canaliza seres negativos e não percebem? Muitos estão no ego, no poder, na ganância, manipulando pessoas, mentindo para pessoas, cobrando rios de dinheiro em terapias, criando canais que geram informações falsas para ganhar dinheiro. Então, às vezes, aquele médium, a pessoa tem muito conhecimento, tem muita capacidade, mas entrou por um processo de negativação pelo ego, pelo desejo de poder e ganância, e aí dá a brecha para seres negativos adentrarem. Então, gente, quando nós falamos em canalizações de seres negativos, holografando, né, seres positivos, às vezes esses médiums, né, eles têm até um bom coração, são pessoas boas, mas pelo ego humano, pela ganância humana, sem perceber, eles estão desrespeitando o conceito da consciência crística, né? De amor ao próximo, de respeito ao próximo, né? Eu digo isso porque eu já estou nesse meio holístico, né? Das terapias, canalizações há alguns anos e vi pessoas que começaram a crescer, né? E pelo ego, pela ganância, eles se acham dono da verdade, só eles sabem o dono da verdade. Ah, eu canalizo Saint Germain, só eu. E o ego abre espaço para seres negativos manipularem. Então, flores de papel, pelo coração, pelo gradiente energético do amor puro, né, crístico, você vai atrair seres positivos. Andrei, acabei de responder agora, né? Esses seres se passando por seres de luz, né? E através dessa manipulação, né? E você estando realmente com energia de puro amor, paz, gratidão, você vai sempre vibrar em energias de luz. Exatamente, Thiago. Os chineses têm um calendário, né, diferente do nosso, né? Como eu falei, o calendário gregoriano foi instituído, né, instalado na época do Papa Gregório, na época do Império Romano. Eu acho que há 2000 anos atrás, né, como entra a Era de Cristo, né? Então você vê que a própria cronologia do tempo na nossa história passa a usar essa terminologia, né? Antes de Cristo, a não sei quantos mil anos antes de Cristo e depois de Cristo, né? Foi ali que teve realmente essa questão do calendário. Então, Thiago, para você saber o seu Kim, é só você pesquisar. Tem sites aí específicos que você coloca os seus dados, né, data de nascimento e o horário que você nasceu, e vai aparecer o seu Kim. Ou contratar, né? Muitas pessoas trabalham com a leitura do Kim, né, o chamado Tzolk'in, né? Tem muita gente boa trabalhando com isso. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem estiver chegando agora, hoje a nossa live tem o tema Exilados na Terra. Eu fiz uma abordagem inicial nos primeiros 30, 40 minutos desta live, trazendo o conceito dos exilados estelares, os exilados de Capela, todo o contexto histórico galáctico que se deu aqui na Via Láctea, que gerou esses exilados que vieram para a Terra, não só exilados de Capela,
mas de Tau 7, Boronac, Órion, Aldebaran, Pleiades, Arcturus, vieram vários seres exilados, né? Estão hoje no processo encarnacional, tentando o processo de ascensão. Vou ver aqui as perguntas, portanto essa live ficará gravada e vocês terão a oportunidade de assistir novamente essa apresentação. Flores de papel. Você falou na live sobre canalizações. Você conhece a casa Plataforma de Oração? O que me diz? Não conheço Flores de Papel, essa plataforma de oração, tá? Então não posso opinar em algo que eu não conheço. Mariane Cordeiro. Poderia falar um pouco sobre os Blue Avens? Sim, Ariane. Olha, para fazer um contexto galáctico da criação dos aviários, né? Demandaria muito tempo, né? Mas eu vou falar de uma forma bem resumida. Os Blue Avens são chamados aviários azuis, né? Esses seres humanoides com corpos humanos com formas de pássaros, né? É uma raça muito evoluída que habita Sírios e habita outros sistemas, né, aqui da nossa galáxia. Há um contatado norte-americano chamado Corey Goode, que é a autoridade mundial, né, no planeta sobre os Blue Avens, os aviários azuis, né? Ele é um contatado, né? Tem muita informação interessante, né, verídica, fidedigna sobre os Blue Avens, né? Mas é uma raça que surge há bilhões de anos, é uma das raças mais antigas do universo, passa por várias formatações genéticas, né? Uma raça que ajudou muito os felinos, né, de Sírios há muito tempo atrás em outras batalhas contra draconianos, né? É uma raça com um nível psíquico, sensorial muito elevado, né? Então os Blue Avens ficam mais na frequência da natureza, dos elementais, né? E além dos aviários azuis, Mariane, há os aviários, né, dourados, verdes e coloridos, né? Então há várias raças, há várias linhagens aviárias e uma dessas linhagens são os aviários azuis, os Blue Avens, né? E existem muitos Blue Avens encarnados na Terra, né? Por quê, gente? Porque em um determinado momento os aviários azuis vieram também em auxílio ao Comando Ashtar na Operação Resgate. Como eu mencionei, são mais de 47 ou 49 comandos estelares, né, que atuam junto, em paralelo ao Comando Ashtar, e os Blue Avens, os aviários azuis, estão, né, inseridos nesse contexto. Portanto, é uma raça extremamente pacífica, amorosa, harmônica, com um alto poder psíquico, né? E são raças também que elas voam, né? Tem uma habilidade com as asas em seus voos, né? Que isso lhe traz muitas vantagens, né, em relação aos outros seres. André Celanes. O mestre Sananda vem de Sírios, não é? Ele louvaríamos como Buda? Vamos lá. A primeira pergunta, né? Sim, o mestre Sananda vem de Sírios a nível de fractal. Veja bem, gente, essa explicação que eu vou dar, né? Primeiro, vamos recapitular num contexto do que é uma alma, um fractal de alma, né? Porque Sananda não vem de Sírios. Sananda e todos nós e qualquer consciência nesse universo vem de uma supramônada, de um plano imaterial, né? Onde sai todas as almas, né, que vão vivenciar experiências pelo universo. Uma supramônada, né, vem por uma mônada, e Sananda tem uma mônada, um eu sou que gerou fractais. Portanto, um dos fractais dessa consciência de Sananda, antes de vir para a Terra, ele encarna em Sírios. Ele passa milhares de anos em Sírios, aclimatando a nível energético, né, para chegar num planeta tão denso como a Terra, um planeta de 3, 4D, né?
E Sananda, gente, ele passa pelas chamadas escolas Kumaras que havia em Sírios, que ainda há em Sírios. E há um projeto chamado o Projeto Avatárico. Esse projeto consiste, na preparação de seres Kumaras, de consciências Kumaras, para encarnar em vários planetas aqui da Via Láctea e do nosso universo de Nebadon, para auxiliar outras civilizações mais atrasadas em seu processo de evolução, Então, não só Sananda veio de Sírios encarnar na Terra, passou por Sírios antes de encarnar na Terra, mas Kuan Yin, Hilarion, Eumória, Kuthumi, Djalku, Gautama, o Buda, Yogananda, vários avatares cósmicos, várias consciências de alto nível consciencial, cósmico, passaram em Sírios, mas eles não são de Sírios, André. Eles são consciências que estão vivendo várias experiências pelo cosmos, em fractais. E Sananda também é um fractal, de Mika, que é Arcanjo Miguel. Portanto, esse Cristo cósmico que encarnou na Terra como Sananda, que vem de Arcanjo Miguel, ele também encarna em Pleiades, como Emanuelis, encarna em Toliman, como Ashtar Sheran. Portanto, gente, Sananda, nós podemos afirmar que ele é um fractal de Mika, que gerou o trono de Arcanjo Miguel. Então, é normal em alguns lugares dizerem que Sananda é filho de Arcanjo Miguel, ou que Sananda é o próprio Miguel. Nesse conceito é a nível monádico, a nível de fractal, isto é, Sananda vem de um fractal de Mika, da mônada de Mika. É um assunto bem extenso, eu teria que entrar em bastante detalhes, mas eu tenho uma live gravada aqui no perfil sobre Arcanjo Miguel, onde eu falo esse conceito dos projetos avatáricos, sobre Sananda e outros seres passarem por Sírios antes de virem para a Terra. Mariane, sobre a informação sobre o Kim, como eu falei na pergunta do Tiago, tem sites, você põe aí no Instagram, tem centenas, milhares de pessoas aqui no Brasil que trabalham, que são estudiosos, pesquisadores do calendário maia, Kim Maia, o chamado Tzolk'in, lei do sincronário, lei do tempo, enfim, são vários termos, vários estudos para a gente compreender melhor o conceito do Kim Maia. Tem muita informação na internet, se você pesquisar aí no YouTube, jogar no Google, você vai chegar a terapeutas, especialistas sobre o Kim. Sincronário da Paz, exatamente, Dani. É tantos nomes, Sincronário da Paz, exatamente. Tiago nos recomenda ler o livro A Lei do Um, que é dos Blue Avens. Gratidão, Tiago, pela sugestão. Tiago diz que estava assistindo Corey hoje. É muito bom, estou na temporada 6. Gente, Corey Good. Recomendo vocês pesquisarem sobre esse contatado americano. Ele participou de projetos do governo secreto. Ele já saiu do planeta em naves, ele já foi na Lua, em Marte, É um ser realmente com conhecimento, com um cabedal de informações impressionantes, Eu colocaria ele num nível top aí, mundial, a nível de informações, Então, tem no site www.oevento.pt, é um site de Portugal, oevento.pt, e também no site tot3126.com.br, material, artigos do Corey Good, inclusive um documentário chamado Above Majestic, que fala um pouco sobre o conceito do governo secreto, que os alemães desenvolveram tecnologia extraterrestre lá nos anos 20, nos anos 30,
né, através de troca de tecnologia com as raças extraterrestres. É um assunto bem longo, amplo, complexo, e Corey Goode é uma fonte de informação extraordinária para quem está pesquisando sobre sobre linhagens estelares, né, o contexto cósmico, galáctico que acontece hoje no planeta. A Gabi Portes diz aqui, Blue Avens, minha origem estelar, legal. Exatamente, Thiago, tem muitos aviários na Terra. Na própria plataforma da Cássia Faria, né, no YouTube dela, mostra bastante acessos, né, aos aviários. Micá, pergunta o André Celanes. Olha, André, para me explicar sobre o Micá também é um assunto muito complexo, amplo, né? Mas Micá é um filho paradisíaco, é um Deus co-criador. Ele é o criador do nosso universo local de Nebadon, onde está, né, situada a nossa galáxia da Via Láctea, né? No nosso universo local de Nebadon, há aproximadamente 120 mil galáxias, né? E há outros criadores de outros multiversos, universos, são os chamados engenheiros siderais, são consciências cósmicas, né? Redes neurais que criam universos, galáxias, planetas, raças, genoma, DNA, que criam vida pelo universo. E Micá, né, aqui no nosso sistema local de Nebadon, criou o trono de Arcanjo Miguel para nos auxiliar no processo de dualidade, depois que vieram as guerras, né, muitos conflitos, né? Então, para explicar o que é Micá com profundidade, teria que ser uma live só sobre Micá. Mas na live que eu fiz sobre Arcanjo Miguel, André, eu acho que eu dou uma aprofundada melhor sobre quem é Micá, tá? Acho não, tenho certeza que para falar de Arcanjo Miguel, eu tenho que falar de Micá. Gabi Portes diz que a Cássia Faria postou recentemente no YouTube um contato Blue Haven, que legal. Daniela Colette, o eu sou é um eu mais evoluído ou a mônada? A mônada, Dani, está acima do eu sou, né? É supramônada, mônada e eu sou mais embaixo, né? O eu sou já começa a gerar os fractais, né? A mônada seria uma consciência maior com um grupo de consciências ou uma consciência cósmica altamente elevada. Podemos dizer assim, a mônada de Arcanjo Miguel, por exemplo, de Metatron, né? Acho que na live que eu tenho gravado sobre fractais de alma, eu explico direitinho o conceito da mônada, do eu sou, com mais profundidade. A Babi Juba pergunta, flor da vida é uma falsa geometria sagrada, infiltrada pelos seres negativos no movimento Nova Era? Não, Babi, a flor da vida é uma geometria sagrada de muita luz, de muita conexão, né? Várias raças cósmicas, consciências falam da estrela da vida, inclusive no campo da arqueologia, né? Há desenhos da flor da vida em rocha de milhões de anos, de milhares de anos, desenho da flor da vida em cavernas, enfim, então, sociedades estelares altamente evoluídas que tiveram aqui num passado remoto, já deixaram gravada a flor da vida, né? Então, por conhecimento próprio, eu diria que não. É uma geometria sagrada de luz, harmônica, de consciências cósmicas. Inclusive, né, para quem já fez esse estudo, tem um livro do Drunvalo Melquisedeque, o Drunvalo Melquisedeque, A Flor da Vida, que fala todo o conceito dessa geometria sagrada, raças estelares, consciências como Thoth, né, no Antigo Egito, falam sobre o poder da flor da vida, né?
Então, um assunto muito profundo. Tem esse livro específico mesmo, se botar na internet, é fácil de conseguir em PDF, do Drunvalo ou Drunvalo Melquisedeque, a Flor da Vida. Muito legal. Então, gente, vamos nos aproximando aí no final da live. Gostaria de agradecer a presença de todos. Se porventura alguma pergunta passou aí direto, eu não vi, não respondi, né? Peço desculpas, mas deu para responder bastante coisa. Quem chegou agora há pouco tempo, né? Eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar, e a nossa missão é auxiliar no despertar consciencial das sementes estelares, né? Trazendo principalmente os assuntos sobre consciência cósmica, raças estelares, mestres ascensionados, mundo intraterreno, Atlântida, Lemúria, todos esses assuntos, né, que nos auxiliam no nosso processo de despertar consciencial. Portanto, gente, essa live ficará gravada, quem sentir o chamado poderá assistir posteriormente. Lembrando que no início da apresentação, nos primeiros 30, 40 minutos, eu fiz uma abordagem com uma apresentação sobre o conceito dos exilados na Terra. Quais seres se exilaram na Terra, o que é um exilado estelar, como se deu o contexto galáctico, cósmico, que originou esta vinda de exilados para o planeta Terra, falando sobre os exilados de Capela, né, e tudo mais. Portanto, profunda gratidão a todos, né, que estiveram até esse momento. E como eu gosto de sempre deixar aí uma frase, né, até eu passei recentemente, eu deixei de fazer isso, mas vou voltar, né? Deixar uma frase, um pensamento de algum mestre ascenso, de alguma consciência cósmica, eu deixarei a frase do mestre Gautama, o Buda. Ele diz o seguinte: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa. É você mesmo que se queima. Deixa esta frase, esta reflexão no final de nossa live. Profunda gratidão a todos. Namastê.